Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Viver com Fé e Saúde aqui na TV Imaculada. É com grande alegria que nós chegamos aí até onde você está, na sua casa, no seu trabalho, enfim, qualquer lugar, né? Você pode acompanhar a nossa programação não somente em Campo Grande pela TV Imaculada no canal aberto, mas também através da Rede Imaculada de Comunicação, através do site da Milícia da Imaculada e pelo aplicativo também da Milícia da Imaculada. O importante é que você esteja conosco. A tua presença, a tua escolha por nós, ela é fundamental, tá certo? Bom, o programa Viver com Fé e Saúde de hoje vai falar sobre liberdade interior. Você vive uma liberdade interior? Afinal de contas, para começo de assunto, você sabe o que é uma liberdade interior? Se considera uma pessoa livre? Muitos questionamentos, né? Eu tenho certeza que todas essas perguntas, elas são feitas diariamente para nós. Com certeza você se pega em determinados momentos pensando, será que eu fiz a escolha certa? O que eu farei da minha vida? Como proceder, por exemplo, neste novo ano que começou, 2021? Qual escolha fazer? Como fazê-la? A melhor forma? São perguntas que nos cercam e que têm tudo a ver com a nossa capacidade de escolha. E para uma boa escolha, para ter essa capacidade, é preciso viver uma liberdade interior. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E hoje, então, eu receberei o teólogo, receberei aqui virtualmente, claro, né, por conta dessa pandemia, o teólogo Luciano Stein. Ele que tem um livro que fala justamente sobre isso e vai nos ajudar a entender, a compreender, a meditar melhor sobre esse tema. Então você já sabe, não perca o Viver com Fé e Saúde de hoje. Fica com a gente porque está só começando. E para a gente dar um pontapé inicial na nossa reflexão, no nosso assunto de hoje, eu quero convidar você a conferir esse vídeo que nós pegamos do YouTube. E é um vídeo muito bacana, gente, que vem falar justamente sobre isso, sobre liberdade, sobre escolha, sobre decisões. Confere aí. Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo uma pessoa que tenha clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso. O fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar.
Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Tá vendo só, gente? Coisa bacana, né? Um vídeo que faz a gente refletir, faz a gente repensar as nossas escolhas, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a refletir, sair da sua zona de conforto. Esse é o objetivo, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa rapidinha aqui no Viver com Fé e Saúde. Daqui a pouco a gente volta e na sequência, no segundo bloco, eu já vou conversar então com o teólogo Luciano Stein, falando sobre liberdade interior. Eu te espero, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde aqui pela TV Imaculada. Olha, como eu tinha falado no primeiro bloco, hoje nós vamos falar sobre o tema liberdade, né? Até que ponto você é uma pessoa livre? Afinal de contas, o que é liberdade interior? Tem a liberdade exterior, tem a liberdade interior. Nós vamos meditar, vamos conversar, bater um papo bem gostoso sobre esse tema. Mas antes, quero convidar você a curtir as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, que é o facebook.com/TV Imaculada Oficial. Estamos também no Instagram, @TV Imaculada. E você pode nos encontrar também no YouTube e rever todos os nossos programas lá. É Rede Imaculada de Comunicação, tá certo? Bom, como eu disse, nós vamos falar sobre essa liberdade interior, o que é a liberdade interior, como vivê-la, como trabalhar isso em nós. E para a gente falar sobre esse assunto, virtualmente eu recebo aqui o teólogo Luciano Stein. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Nelson. Um prazer poder estar com vocês, participando desta programação na Rede Imaculada. Bacana. Bom, antes da gente falar sobre o tema em si, queria que você se apresentasse melhor. Eu já falei que você é um teólogo, mas assim, fala um pouco sobre a sua caminhada, sobre o seu trabalho que você desenvolve. Bom, eu, além de teólogo, sou escritor, palestrante, tenho atividades das mais diversas baseadas nos princípios que estão na Bíblia. Sou mentor para ensinar os fundamentos que estão nas Escrituras para você transformar em realidade de vida aquilo que você sonha, aquilo que você quer e sabe que Deus pode abençoar você nesse propósito. Bacana. Ó, Luciano, eu tô com um livro aqui, depois nós vamos falar mais sobre o seu livro, né? Libertação pelo Conhecimento, que é muito interessante, acho que vale a pena a leitura, a gente deixa até como dica aqui para quem está nos acompanhando. Mas assim, a definição, né, de liberdade, o direito de ir e vir, o direito de você fazer aquilo que você acredita que é o certo, isso é questão de liberdade exterior, vamos dizer assim, uma escolha. Agora, quando se fala em liberdade interior, né, como que nós podemos definir o que torna o homem, por exemplo, preso? Né? O que torna o ser humano preso dentro de si? Uma pessoa que realmente não sente nem um pouco essa liberdade interior. Bom, o Brasil não vive mais uma escravidão material desde o dia 13 de maio de 1888, quando foi assinada a abençoada Lei Áurea. Então, a partir dali, entende-se que o Brasil não possui escravos. Porém, essa não é uma realidade que nós vemos hoje, porque são muitos os cativeiros que prendem o ser humano. Existe o cativeiro financeiro, as tradições religiosas, familiares, culturais, atividades que a pessoa acaba desenvolvendo como hábitos que a prejudicam e não conseguem se libertar desses vícios adquiridos do comportamento. Existe também uma prisão emocional, onde a pessoa não consegue se libertar de um relacionamento que ela continua levando. Então, são muitas as formas de uma pessoa se manter presa e não conseguir usufruir da liberdade de vida. O que é a liberdade de vida? Comparando com este conceito que você tão bem colocou sobre o que entendemos de realidade de liberdade, de poder ir e vir, bem, toda a área da minha vida que eu não tenho esta liberdade, que eu consigo tomar as minhas decisões e manter elas, eu não sou livre nesta área. Entendi. Então, na verdade, essa questão da liberdade interior seria a capacidade das escolhas, porque vem de dentro, né? É a capacidade de você decidir algo, de você escolher por algo.
Quando você tem a autonomia, quando você tem a autoridade de decidir as coisas por você mesmo, eu vou dar um exemplo simples, tá? Vou dar um exemplo simples. Você vai comprar um carro. Quando é que você é livre para comprar o carro? Você é livre para comprar o seu carro quando você escolhe o carro que você quer, você pensa nele antes, você escolhe o modelo, você escolhe o ano, você escolhe a cor, e você vai lá e compra o carro que você quis comprar. Aquele é o desejo de consumo que você tem. Quando é que você não é livre para comprar o carro? É quando você vai a uma loja e você compra o carro que deu para comprar. Ou você fez um negócio que deu para fazer. Era o que eu pude fazer. Então você, na verdade, você não é livre para comprar o carro. Você acabou adquirindo ele porque foi o que deu para fazer. Então a sua liberdade é limitada. Liberdade plena é quando você consegue executar aquilo que você realmente deseja ter como realidade em sua vida. Legal, agora me surgiu uma dúvida. Nós nascemos com essa disposição da liberdade interior ou é algo que se adquire ao longo aí da vida? Todo ser humano nasce livre. Nenhum ser humano nasce preso. Todos nós nascemos livres. Somos nós e as nossas escolhas pelo meio em que nós estamos e por aquilo que nós decidimos conviver e executar que determina se nos manteremos livres ou quais cativeiros nós concordamos em viver. Sim. Então, na verdade, é algo que vai se construindo. E quais são, por exemplo, as maiores dificuldades aí quando eu me decido me transformar numa pessoa interiormente livre? A grande dificuldade que o ser humano tem em viver uma liberdade começa em ele reconhecer que está preso. Ele tem dificuldade em reconhecer que está preso. E uma vez que ele reconhece que está preso, ele tem aí um processo que é mais difícil, que é assumir que ele pensa da maneira errada e que ele precisa abrir mão de hábitos, de palavras e de convivências para poder mudar o pensamento, passar a pensar da maneira certa e desfazer-se de orgulhos, razões e determinações pessoais que, na verdade, elas são convictas para manter a realidade hostil que esteja vivendo como preso a uma realidade. E se você não romper isso em sua mente, reconhecer e aprender a pensar da maneira certa, você não consegue. Legal, interessante. Agora, quando você fala em libertação, muito se remete, na maioria das vezes, à questão espiritual, a algo que está aí em volta com a fé. Mas existem outras questões ligadas a esse ato da libertação, né? Sim, o livro que você fez menção, Libertação pelo Conhecimento, eu até comento um pouco isso. A libertação que se propõe nesse estudo que você está segurando aí no livro, ele é muito maior do que aquilo que se pode imaginar como cativeiro espiritual ou manifestações espirituais. Não, é realidade de vida. Por que pessoas que fazem as coisas certas, que são honestas, que são trabalhadoras, que falam a verdade, que vão à igreja, que têm um bom testemunho para com os de fora, por que pessoas assim não conseguem viver uma vida feliz e plena em suas realidades? Por quê? Porque não conseguiriam ser livres em outras áreas? Porque o cativeiro da vida interior exclusivamente da nossa realidade exterior como desenvolvimento de boas ações. Porque diz a Bíblia em Provérbios 11:9 que o justo é libertado pelo conhecimento. Significa que pessoas que têm atitudes certas, que são honestas e verdadeiras, elas também são aprisionadas. Porque o fato de eu agir da maneira certa, isso não vai me tornar imune às consequências das minhas escolhas. Não vai. Então, quando eu decido ser livre, quando eu realmente quero manifestar esta liberdade, eu preciso entender que se eu não aprender, eu não vou conseguir executar
aquilo que eu sonhei para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho e para a minha prática de fé. Eu não vou conseguir ser quem eu realmente quero ser se eu não aprender a ser esta pessoa. Eu preciso primeiro construir ela em minha mente. E uma vez que eu tenha decidido quem eu realmente quero ser, eu vou aí ver com os olhos desta pessoa o mundo que eu poderei criar. E uma vez vendo o mundo que eu poderei criar, eu preciso então entender o que esta pessoa que eu quero ser, com o mundo que deseja criar, precisa realmente saber para se relacionar com Deus, consigo mesmo, com o próximo. E esse próximo envolve uma gama variada de pessoas. É o casamento, são os filhos, a família em geral, são os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas com quem você se relaciona. E quando você entende o que deve saber para desenvolver essas atividades, você fecha um ciclo. E dentro desse ciclo, você consegue viver a liberdade, porque você está no controle de sua vida, escolhendo as suas ações, com quem você se relaciona, a quem você dará acesso à sua vida e ao seu mundo, e com quem você escolhe se conectar do lado de fora. Não só as pessoas que entram no meu mundo e na minha vida, mas aquelas que eu também irei entrar no mundo delas e na vida delas. E quando eu tenho esse controle das minhas ações, porque eu sei quem eu quero ser, e aí eu sei quem eu sei o mundo que eu quero criar, e aí eu criei ele e vejo como eu vou manter esse mundo, porque eu continuo em constante aprendizado. Salomão diz em Provérbios, capítulo 19, o verso 27, assim: cessa, filho meu, de buscar a sabedoria, e logo se irá de ti as palavras do entendimento. O que ele está querendo dizer literalmente? Pare de aprender e logo você irá esquecer aquilo que já sabe. Como é que isso se aplica à nossa realidade de vida? Assim, simples assim. A maioria das pessoas, elas pensam quem elas querem ser e elas imaginam o mundo que querem criar. E uma vez que elas conseguem ser quem desejaram, elas chegaram onde quiseram. Eu queria casar, eu queria ser uma pessoa casada, casei. Eu queria ser um empresário, pronto, comecei um negócio. Eu queria ter filhos, pronto, nasceram. Eu queria fazer uma viagem, pronto, já fiz. A pessoa imaginou o que ela queria. Tá, mas e agora que você é pai ou mãe? Como é que se educa um filho? Ele já nasceu. Tá, e agora o processo de educação dessas crianças e adolescentes e jovens? Você tem que continuar crescendo no conhecimento para conseguir ser o pai que desejou ser e ter a família que desejou ter. Se você para de aprender, aquilo que você já sabia é apagado em sua mente. Isso vai para um arquivo, isso desce para o inconsciente e você não consegue buscar mais. Por quê? Porque é o constante crescimento no seu conhecimento e sabedoria que acaba determinando a manutenção daquilo que você conquistou. Se você não continuar crescendo no aprendizado, o que você conquistou acaba dominando você. Reverte a situação. Aí é o seguinte, o sujeito desejava muito, ele queria muito ter uma família. Aí ele conseguiu a família. Só que ele deixou de aprender para ser o pai ou a mãe daquela família. O que acontece? A família acaba determinando as escolhas da vida dele. E não é ele mais que dá direção para a família, mas ele passa a vida, as finanças, as emoções e as escolhas, todas determinadas no que a família diz. Mas ele que sonhou ter uma família, só que ele parou de aprender. Como é que ele reverte a situação? O conhecimento é libertador. O justo é libertado pelo conhecimento. E de tudo isso que você, conforme você foi falando, para mim pelo menos, né, me corrija se eu estiver errado, mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Quem eu sou, onde eu quero chegar, né, o que eu sinto, o que eu espero, é isso. Se a gente fosse dar uma dica para quem quer começar esse processo de autolibertação, seria o autoconhecimento. Sim. Tem um texto na Bíblia, em Oséias, capítulo 4, verso 6, que Deus está falando assim através do profeta. O meu povo
foi destruído, que lhe faltou o conhecimento. Porquanto tu rejeitaste a minha palavra, eu também rejeitei os teus filhos, e você, para que não seja sacerdote no meu povo. Para quem é que Deus está falando essa palavra? Para os sacerdotes da nação, que era a nação de Israel, responsáveis pelo culto, ou seja, as pessoas que ensinavam os outros. Mas eles acharam, assim como nós acharam que uma vez que eu alcancei a minha altura de cruzeiro, uma vez que eu tenho estabilidade na minha vida, eu estou estabilizado agora. Uma vez que eu alcancei a estabilidade, eu paro de aprender, porque afinal de contas eu ensino os outros, eu sei já como as coisas são. E como é que isso ocorre? Como é que ocorre essa estabilidade? A estabilidade ocorre por vários motivos, mas entre eles, quando você tem dinheiro, a pessoa que acaba tendo tranquilidade ou estabilidade financeira, ela acaba pensando que não precisa mais aprender. Estou falando daqueles que estão escolhendo o caminho da escravidão, tá? Sim. Não estou falando daqueles que querem manter a liberdade. Estamos trabalhando esse assunto para pessoas que acabam tendo problemas que não deveriam ter. O dinheiro, ou seja, eu vim de uma realidade, uma infância difícil, meus pais eram pobres, eu batalhei na vida, eu tive que racionar meu pão, mas hoje eu tenho bastante. Então eu tenho uma consciência que eu consigo fazer as coisas, eu consigo vencer uma adversidade. E aí para de aprender. E aí o que ocorre, ele pode até não ter um cativeiro financeiro, mas a família dele é um cativeiro para ele, os negócios, as emoções dele, as realidades que ele vive, ele não consegue usufruir de maneira prazerosa o dinheiro que tem para usar. Não consegue. Por quê? Porque está aprisionado. Outras estabilidades. Quando a pessoa ela encontra o amor da sua vida e acaba transferindo a essa pessoa a responsabilidade de fazê-la feliz. Então, se eu transmitir para minha esposa a responsabilidade de ela me fazer feliz, ou se a minha mulher transmitir para mim a responsabilidade de fazê-la feliz, logo vai dar problema, porque eu entro em estabilidade e eu transfiro ao outro o compromisso de fazer por mim aquilo que é meu dever fazer. E aí vão começar outros conflitos. Então, o conhecimento, ele é uma condição para que o homem receba de Deus aquilo que espera dele. Como a Bíblia diz também, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que adquirem o conhecimento. Então Deus, ele se conecta com a pessoa que quer aprender. Deus não se conecta com quem não quer aprender. Tanto é que ele mesmo disse, é o meu povo que está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é os povos, não eram os gentios, não eram as nações inimigas de Israel. Não, é o meu povo que está sendo destruído porque falta conhecimento. Nem Deus ajuda quem não quer aprender. Legal, Luciano. Vou precisar chamar um intervalo aqui, daqui a pouco a gente continua o bate-papo, beleza? Bom, você que está em casa, ó, tá gostando da nossa entrevista, do assunto de hoje, então não saia daí não. É só um tempinho para a gente tomar uma água, dar uma hidratada na garganta. Daqui a pouco a gente volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Eu te espero. Muito bem, nós estamos de volta com o Viver com Fé e Saúde aqui na TV Imaculada. Lembrando, né, que nós estamos aqui todas as segundas-feiras com o programa inédito a partir das 8 horas da noite e tem reapresentação ao longo da semana. E caso você, né, não tenha condições de assistir aqui na TV, você pode correr lá no YouTube da Rede Imaculada de Comunicação e conferir, ver e rever quantas vezes quiser, compartilhar, enviar o link aí para os seus amigos e seus familiares. Combinado? Vamos voltar nossa conversa aqui, hoje falando sobre liberdade interior com o teólogo Luciano Stein. Luciano, as pessoas quando passam por muitas decepções na vida, enfim, momentos ruins, essas coisas ruins podem ocasionar esse aprisionamento, ou um desacreditar que algo bom possa acontecer novamente? Como que é isso? Tudo que eu decido guardar é porque eu valorizo. E tudo que eu valorizo acaba me influenciando. Todas as nossas realidades internas, elas compõem o nosso pacote de tesouros. Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, do verso 35 em diante, que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más.
O que seria um mau tesouro? Mau tesouro é tudo aquilo que não tem poder de solução ou valor de mercado, mas para mim tem um grande valor. Eu posso guardar coisas aqui na minha casa que para mim são muito preciosas, mas para você, você olha, aquilo não vale nada, porque não tem vínculo emocional contigo, não tem solução alguma para a tua vida. E se eu precisar me desfazer disso para gerar alguma solução, eu não vou ter. Por quê? Porque eu guardei algo que não é necessário. Conforme nós vamos guardando e constituindo o nosso patrimônio, nós também teremos que, à medida que nós adquirimos coisas que valorizamos, vamos reforçando a segurança de nossa casa. Quanto mais eu reforço a minha segurança, mais difícil é o acesso para quem está fora. As pessoas vão guardando coisas tão ruins, experiências tão ruins, que elas vão valorizando esses seus tesouros e impedindo que outros tenham acesso. Por exemplo, eu estava ouvindo uma senhora que veio aqui em casa para resolver umas questões e ela falou para minha mulher assim: eu convivi tantos anos com uma pessoa mentirosa que hoje é muito difícil eu acreditar em alguém. Ela acabou rotulando o mundo baseado nos traumas que ela teve em um relacionamento. Então, quando você começa a guardar as questões ruins em sua vida, você passa a valorizar elas. Então, as tuas escolhas, o modo de você ver a vida, será influenciado por aquilo que você está guardando em sua mente ou coração. Quando você escolhe se desfazer das amarguras, liberar perdão, não viver uma vida refém das práticas ou do que aconteceu no passado, você se torna aberto para o novo. Porque a virtude não vem conviver com o defeito. A bênção não vem conviver com uma maldição. Para que a virtude venha, o defeito tem que ser corrigido. Para que a bênção ocupe o espaço, você tem que renunciar às maldições da vida. Se você quer ter paz e alegria no seu interior, você deve tirar a tristeza. Você aqui não valorize. O que é tirar ela? Não dê valor a ela, não fale nela, não lembre dela, não priorize ela. Tudo que você quer ter como bênção em sua vida, você deve entender que só irá se multiplicar se você resolver abrir mão daquilo que é contrário a ela. Então, quer viver amor? Libere perdão. Você quer viver a paz? Considere e valorize o mundo que você vive e aceite as virtudes que você tem para executar elas. Se você quer ter uma vida feliz, não guarde nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de dor, para que a felicidade consiga penetrar em você e fazer de você aquilo que você realmente deseja em sua vida. Agora, Luciano, lutar pela liberdade é lutar contra conceitos e padrões de uma sociedade? Eu digo isso porque a gente, pelo menos eu, cresci numa sociedade onde, por exemplo, você associava a mulher loira à burrice, né? O político ao ladrão, né? Isso ainda tem. Você associa, sei lá, o pobre a coisas ruins. Então, você lutar por uma liberdade, ou seja, mudar os seus conceitos, é lutar também contra os padrões de uma sociedade que aprisiona, né? É lógico que o mundo em que nós vivemos, ele cria conceitos para manter-nos nele e para nós tomarmos decisões baseado naquilo que os outros acabam determinando. Seria uma espécie de alienação hipnótica que a sociedade, que a política, que até práticas religiosas, a mídia e uma série de outras instituições, ideologias e maneiras de viver acabam utilizando para que as pessoas passem a pensar e a tomar decisões baseados naquilo que eles determinam como conceito social. Mas a principal luta pela liberdade não é contra a sociedade ou os padrões sociais. A principal luta para a libertação é contra a minha natureza. Se eu não consigo vencer o meu orgulho, as minhas razões,
as minhas culturas, tradições, se eu não consigo vencer os meus hábitos, vícios, o que são vícios? Vícios não são as drogas, não, isso são materializações de vício. Mas o que são vícios? Vício é tudo aquilo que eu sei que é errado e não consigo deixar de fazer. O vício é tudo aquilo que eu nem sei que é esta prática ou esta linguagem que está estragando a minha realidade, que impede que eu consiga ser quem deseja. Mas eu não consigo ter uma atitude contrária ou diferente desta. Eu só sei fazer assim. Isso é um vício que acaba estragando o meu mundo. Então, quando eu consigo entender que a minha principal luta não está aqui fora, mas está aqui dentro, e eu preciso disciplinar a minha mente, as minhas emoções, os meus hábitos, para que eu seja quem eu realmente devo ser. Se eu não consigo fazer isso, eu não vou mudar o mundo aqui fora. Ao contrário, eu vou ser mais um soldado desta causa escravizadora. Mas para vencer esse conjunto social, esses conceitos sociais, eu preciso estar fortalecido. E uma vez que eu interiormente venci a batalha, aí sim eu vou encarar essa guerra do lado de fora. Porque eu vou começar a reconhecer valor. Como é que eu preciso vencer? Eu preciso saber como identificar valor. Por isso que a Bíblia nos ensina que Deus, o apóstolo Paulo fala que nós são tesouros em vasos de barro. Você tem que identificar valores na vida de pessoas que você, olhando para a aparência, não veria nenhuma. O próprio Jesus veio assim. O profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele anuncia o nascimento do Messias, 600 ou 700 anos antes, ele diz assim no capítulo 53, versículo 1 em diante: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ou seja, Jesus já veio assim, nasceu numa manjedoura, lá numa estrebaria. Ele veio de maneira despida da glória humana, para que as pessoas que quisessem o céu, o reino dos céus, identificassem o valor espiritual do Mestre. Identificassem o que ele realmente era, não pela roupa que estava vestindo, pelo meio de transporte que usava, pela casa que morava, pelas relações profissionais que tinha, mas pelo conteúdo dele. Quem deu crédito à nossa pregação? E às vezes nós não conseguimos ver valor nas pessoas porque elas pensam diferente de nós, elas congregam numa igreja diferente da nossa, elas moram num bairro diferente do nosso, elas não têm a formação que nós temos, elas não têm o mundo que nós imaginamos ser o certo. Então não conseguimos ver valor. De onde é que você extrai o diamante? Você extrai o diamante de uma loja? Sim, lá você compra. Mas ele vem da onde? Ele vem de uma mina. Ele vem das profundezas. Quem vai descobrir ele vai se sujar, vai ter falta de ar. Quem vai descobrir ele vai a locais na terra em que aqueles que usam o diamante não entram. Tá? Então, se você quer realmente ter uma vida rica de valores, você precisa saber identificá-los. E a maioria deles, aquilo que é mais fácil adquirir, vem de maneira bruta. E você tem que saber lapidar. Ou pague mais caro. Bacana. Luciano, tudo isso que a gente está falando, né, a gente pode encontrar também no seu livro, né, na Libertação pelo Conhecimento. São coisas que a gente deve se aprofundar mesmo para poder conseguir vivenciar tudo isso que nós estamos falando. Mas com você, como teólogo, eu queria falar um pouco sobre a fé agora. Muitas vezes a gente idealiza, a gente pede, a gente dobra os joelhos, a gente espera e muitas vezes é realizado de outra forma, né? Não da forma que a gente espera que seja, mas de uma outra forma. Isso seria falta de fé, ausência de fé ou não? Como enxergar isso? Bom, isso pode ser ausência de fé
ou pode ser a utilização errada dela. Como também pode ser uma prova de fé para que você alcance o resultado que quer. Então, não há uma resposta pontual a esse questionamento. E vamos abordar para que a pessoa consiga se situar. Eu creio em Deus, eu faço as coisas certas, eu vou lá, dobro os meus joelhos, eu faço uma promessa para Deus, eu faço um voto, eu ajo da maneira certa, mas eu não estou conseguindo ter o resultado que eu quero. Bem, Jó é um exemplo de pessoa que agia de maneira correta, era um exemplo, era um case de sucesso, e acabou sendo provado para conseguir ter o dobro de tudo que tinha. Ele nem sabia por que entrou naquela prova. A Bíblia diz, isso tanto em Romanos 8:18, como 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, a Bíblia fala em vários textos que a provação, que a dificuldade, que a ausência de resultados, como se espera, com as ações certas, elas têm, na verdade, uma semente de glória para promover a você uma realidade muito superior àquela que você imagina. Bom, esse pode ser um conceito. Eu posso estar sofrendo porque eu estou numa provação em que eu vou ter um resultado maior. Eu estou mostrando que eu sou honesto, que eu sou verdadeiro, que eu sou fiel em meio a uma grande provação. E é no momento de dificuldade que eu realmente revelo os valores que eu tenho. Eu não revelo os valores que eu tenho nos momentos de fartura, nos momentos em que tudo dá certo. Eu só revelo isso nesses momentos quando eu não abdico deles depois de ter alcançado aquilo que queria. Mas é na dificuldade que está a maior comprovação dos valores que eu guardo. Esse é um ponto. Outro ponto, eu faço tudo certo, mas os resultados dão errado. É porque eu tenho que saber dosar os elementos, os valores que eu possuo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 e 17, não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente sábio. Por que tu te destruirias a ti mesmo? Então, depois não seja demasiadamente ímpio. Por que tu morreria antes da hora? O que Salomão está ensinando ali? Quando você tem práticas certas, não seja exagerado nela e na cobrança dela ou de si mesmo. Não seja um cobrador radical de você mesmo e muito menos dos outros. Saiba dosar e saiba viver. E entenda, a palavra fé significa semente. E a semente ela tem duas leis imutáveis. Duas leis imutáveis. A espécie e o tempo. Tudo que eu planto, eu colho. Só que toda espécie, ela tem um tempo. A espécie humana, a semente humana, leva 9 meses para nascer. Mas mais de 20 anos para ser maduro. Cada espécie tem seu tempo. Você quer colher em 2 ou 3 semanas, plante alface. Se você quer colher em 2 anos, plante uma laranjeira. Você quer colher jabuticaba, 14 anos, se não for por enxerto é antes. Tá? Mas quer colher tâmaras, é 80 anos. Então, tudo o que você quer ter como realidade de vida é uma espécie, é uma semente, é uma fé que você vai plantar. Mas você tem que entender que aquela espécie ela tem um tempo para dar o resultado que você espera. Então, não desista da sua fé, não desista das suas sementes. Entenda o tempo que ela tem para frutificar e certifique-se que você está plantando a semente certa na vida para os resultados que você espera. E, como diz o apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Não é só plantar, você tem que cultivar, é preciso cuidar. Quer colher 3 safras no ano? Plante milho, tá? Agora, se você vai colher uma vez por ano, você sabe que tem as espécies que dão uma vez por ano.
É a época, é o período. Eu não encontro. Tem frutas que toda vez que eu vou ao mercado eu vejo elas. Eu vejo limão e laranja toda vez, o ano inteiro, que eu vou ao mercado. Eu posso ir todos os 365 dias do ano ao mercado. Eu sei que eu vou encontrar laranja e vou encontrar limão lá. Por quê? Porque isso dá o ano inteiro. Tá? Agora, se eu quero comer uma jaca, se eu quero comer um caque, se eu quero comer... Eu sei que tem a época. Então eu tenho que aproveitar a estação. Eu tenho que aproveitar aquele tempo. As pessoas, elas querem resultados. E aí elas colocam Deus no meio. E tudo bem, querer resultado e querer a participação divina neles, tá tudo certo. Mas você tem que aprender quais sementes promovem o resultado que você espera. Você tem que entender que quando Deus criou, lá no Gênesis 1, ele deu, quando mandou que a terra frutificasse as espécies, ele disse que para dar fruto nos tempos e nas estações certas. Então tem época na vida, como diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Eu tenho que entender o meu tempo. Eu tenho que compreender os sinais do meu tempo. Jesus disse lá em Mateus 16:3, comparando, ora, seus nécios, vocês sabem reconhecer se vai chover ou se vai fazer sol olhando para o céu, mas vocês não entendem os sinais dos tempos que estão na vida de vocês. Tu tem que entender que estação você está e se essa estação é própria para eu plantar a minha semente. Uma vez que eu entenda isso, eu vou ter os resultados que eu espero. Mas se eu não entendo isso, eu começo a duvidar da minha fé. E a minha fé não está errada. É só que eu estou plantando a semente no solo errado. É a parábola do semeador que saiu a semear, de Mateus 13. Eu estou plantando na estação errada. Ou eu estou querendo um fruto que a minha terra não está preparada para dar. Ou eu estou plantando uma semente, eu quero colher limão e planto laranja. Exato. Tudo uma questão de conhecimento, de escolha, né, Luciano? Tudo uma questão disso. Olha, eu quero agradecer aqui a tua participação. Infelizmente, nosso tempo se encerra. Mas antes de eu me despedir de você, deixa aí seus contatos, suas redes sociais, para quem está nos assistindo e quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho. E fala também brevemente do seu livro, onde encontrar, né? Bom, o pessoal que deseja os meus livros, tanto Libertação pelo Conhecimento, O Segredo dos Patriarcas, As Raízes Hebraicas para a Geração de Riqueza, e as outras obras que eu tenho, podem conseguir tudo através do meu Instagram. Tá? O meu Instagram é @LucianoSteinOficial, acredito que vai ser vai aparecer aqui na tela. Colocado aí na tela. Isso. Então, @LucianoSteinOficial, você vai conseguir entrar ali Facebook, Instagram, YouTube. E no Instagram, lá estão os meus livros. Então, você entra em contato, clica ali sobre os livros e você tem acesso a eles. Todos os meus conteúdos estão nas redes sociais. E aqueles que desejarem conectar, podem se conectar através delas também. Maravilha, então, Luciano, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Desejo um 2021 cheio de realizações, mais conhecimento, mais fé e tudo de melhor para você e para sua família, viu? Agradeço a você, Nelson, e Deus abençoe vocês e todo o pessoal da equipe da Rede Imaculada. E obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês a preciosa semente da Palavra de Deus. Maravilha, então. Um abração, sucesso. Você que está em casa, ó, não saia daí, o programa Viver com Fé e Saúde não terminou. No próximo bloco tem a participação da Claudinha. Pois é, o recado dela dessa semana nós vamos conferir ainda hoje. Volto já. Voltamos do intervalo, foi rapidinho. Agora olha só, você gostou do programa de hoje? Lembrando que você pode rever esse programa no nosso YouTube. Acessa lá, youtube.com/Rede Imaculada de Comunicação, combinado? Agora é o seguinte, no programa de hoje, mais uma vez, claro, vamos recebê-la trazendo a sua mensagem dessa semana. Ela que não pode faltar aqui no Viver com Fé e Saúde, afinal de contas, Claudinha, esse lugar aqui é teu, viu? Mas manda aí o seu recado, tá na sua casa, tá se cuidando. Qual é a tua mensagem dessa semana para nós? É com você, Claudinha. Ah, meu amor, esse lugar é nosso, é de todos nós, de todos que acompanham, de todos os milites que acompanham o programa Viver com Fé e Saúde, não só Viver com Fé e Saúde, né? Mas toda a programação da nossa querida, da nossa amada TV Imaculada. Eu tô em casa,
Tô de saída para o mercado, mas eu vou gravar o vídeo lá para o nosso Viver com Fé e Saúde. Alegria grande, mais uma vez, nós estarmos juntos aqui com essa retomada, né, do nosso programa. Mas o meu recadinho para esta semana é que nós não podemos deixar de falar. Vocês sabem que eu faço parte, né, que eu sou da área da saúde mental, que eu sou psicóloga, e não podemos deixar de falar sobre o Janeiro Branco, que é um momento para que a gente possa realmente se conscientizar desses cuidados em relação à nossa saúde mental, lembrando que não é só no mês de janeiro para a gente poder falar e cuidar da nossa saúde mental. Isso deve ocorrer nos 365 dias do ano, todos os dias da nossa vida, cada dia que amanhece, que a gente tenha a possibilidade de a gente reorganizar, da gente reescrever, da gente ressignificar a nossa história. Não importa em que mês, né, que nós estamos, mas todo mês importa sim a gente falar sobre saúde mental. E é importante a gente destacar sim em relação a essa questão da saúde mental, a questão assim do autoconhecimento, de você saber quem você é, de você saber aquilo que você almeja, né? De você saber exatamente as coisas que você busca e de que forma que você busca. Eu não tô falando num processo de autoajuda, não é isso. Eu tô falando em um processo que você pode despertar em si através, sobretudo, da psicoterapia, né? Da importância desse autocuidado, da importância desse autoconhecimento, que assim é uma tomada de uma consciência crítica, é a questão da cultura, é a questão da disposição de ouvir antagonismos, e nesse momento de pandemia que todos nós vivemos, né? Quanto antagonismo nós presenciamos e vivenciamos. E então é essa questão mesmo em relação à flexibilidade, não a rigidez. Saúde mental é isso, né? Também essa flexibilidade, a gente também tem essa disposição de distinguir aquilo que nos faz bem daquilo que não faz bem, e saber lidar, sobretudo, daquilo que é diferente, né? Das coisas que eu penso, das coisas que eu prego, e saber lidar com tudo isso, e tudo isso é vida, né? Então, o nosso programa é voltado exatamente a essa questão, o programa Viver com Fé e Saúde, né? Não há como a gente tirar a questão, sobretudo, da espiritualidade acerca da nossa vida. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando de religião, eu tô falando das coisas que são do alto, das conexões, de tudo aquilo que nos faz bem, né? A importância de a gente poder também acreditar em algo, né? Eu, como católica que sou, né, tenho a mãezinha do céu, os santos anjos do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né, e Deus e tudo mais que está ao nosso redor. Então, esse é meu recado, que você realmente tenha este olhar cuidadoso para você, e cada vez mais que a gente possa viver com fé e com saúde. Um beijo grande no coração de todos vocês, eu tô com muita saudade. Fiquem com Deus. Nelson, um beijo grande, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada! Ô, Claudinha, muito obrigado, saudades de você, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pelo teu carinho, viu? Em breve, se Deus quiser, você estará aqui novamente no comando do Viver com Fé e Saúde, beleza? Gente, é o seguinte, quero agradecer muito também o carinho da tua audiência, a tua companhia, a tua escolha, né? Você tem o poder de decidir qual emissora você quer ter aí por perto, quer acompanhar a programação, e você escolheu a TV Imaculada. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, não somente aqui no Viver com Fé e Saúde, mas, né, em toda a nossa programação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, e até a próxima edição do Viver com Fé e Saúde, se Deus quiser. Eu espero por você. Até lá, salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.